movimento ecumênico é uma realidade no panorama cristão religioso de nossos dias. Teve início entre as denominações evangélicas ou protestantes através das reuniões do Concílio Mundial Missionário I e do Congresso Mundial de Igrejas, o qual reuniu-se pela primeira vez em Amsterdã em 1948. A seguir, foi acolhido no seio da Igreja Católica Romana quando o Papa João XXIII convocou, a 25 de dezembro de 1961, o Concílio Vaticano II, cujas sessões tiveram início em 11 de outubro de 1962 na Basílica de São Pedro, em Roma. Compareceram em procissão que se estendia por 2 quilômetros nada menos de 2.500 bispos de todo o mundo, altos dignatários de várias nações, eclesiásticos, membros de corpos diplomáticos, missões estrangeiras extraordinárias e observadores de outras igrejas. Do lado de fora, na Praça de São Pedro, milhões de pessoas contemplavam o espetáculo que foi transmitido para todo o mundo através dos meios de comunicação existentes na época. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Ecumenismo, unidade de todos os povos contidos na mensagem do Evangelho. Movimento favorável à união de todas as igrejas cristãs. O canal Diário Pentecostal Historiando selecionou alguns artigos publicados no jornal Mensageiro da Paz, órgão oficial das Assembleias de Deus, em circulação desde os anos de 1930. O objetivo é apresentar o que as Assembleias de Deus via de negativo na questão do ecumenismo e comparar com a visão que ela tem atualmente. Pode ser que você pense qual o problema de várias religiões se unirem se todas, de sua maneira, acreditam em Deus? Através dos textos em questão, você compreenderá qual o problema do ecumenismo. Assista os 4 vídeos que preparei sobre o ecumenismo. Ecumenismo versus Realidade Espiritual, de maio de 1980, escrito pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. Diga não ao ecumenismo, de fevereiro de 81, escrito por Olímpio Adorno Vassão. A ameaça ecumênica, de setembro de 81, escrito por Abraão de Almeida. A farsa do ecumenismo, de março de 82, escrito por Adival Vale, evangelista, bacharel em letras pela UERJ e professor de grego e hebraico. E, por fim, o ecumenismo e o movimento carismático, um texto de Gilberto Malafaia. O movimento ecumênico é uma realidade no panorama cristão religioso de nossos dias. Teve início entre as denominações evangélicas ou protestantes através das reuniões do Concílio Mundial Missionário I e do Congresso Mundial de Igrejas, o qual reuniu-se pela primeira vez em Amsterdã em 1948. A seguir, foi acolhido no seio da Igreja Católica Romana quando o Papa João XXIII convocou, a 25 de dezembro de 1961, o Concílio Vaticano II, cujas sessões tiveram início em 11 de outubro de 1962 na Basílica de São Pedro, em Roma. Compareceram em procissão que se estendia por 2 quilômetros nada menos de 2.500 bispos de todo o mundo, altos dignatários de várias nações, eclesiásticos, membros de corpos diplomáticos, missões estrangeiras extraordinárias e observadores de outras igrejas. Do lado de fora, na Praça de São Pedro, milhões de pessoas contemplavam o espetáculo que foi transmitido para todo o mundo através dos meios de comunicação existentes na época. Em primeiro lugar, o movimento ecumênico é o esforço para explorar as possíveis áreas de aproximação
dos diferentes grupos evangélicos entre si. O seu propósito, por vezes oculto e dissimulado, outras manifesto e explícito, de que todas as igrejas da cristandade se unam em uma só organização eclesiástica mundial. Isso é duvidoso. Seu principal argumento bíblico é a oração de Nosso Senhor Jesus Cristo, expressa em São João 17:21. ênfase ecumênica. É inegável que o desejo de aproximação espiritual e amistoso entre as várias denominações evangélicas é nobre e bom. O propósito de compreensão objetiva e sincera é louvável. Importa, entretanto, recordar que as divisões da família cristã universal começaram no momento em que os cristãos se afastaram da doutrina clara e genuína do Evangelho. A consequência inevitável foi a formação de diferentes e até contraditórios grupos religiosos. Esta ênfase dentro do protestantismo possui seus valores e introduz seus perigos. Querer a unidade é um bom ideal. O esforço em si participa do Espírito de Jesus Cristo, que quer que todos sejam um, porém nele. Neste ponto, onde parece estar a virtude do ecumenismo, pode tornar-se um perigo. É o de deixar-nos levar somente por um bom sentimento e fazermos caso omisso dos procedimentos, dos métodos e das transigências. A bem da amizade e da unidade podemos ingenuamente ceder na lealdade aos princípios doutrinários da Palavra de Deus. Outro valor da ênfase ecumênica é que se permite aos diferentes grupos evangélicos reconhecerem a contribuição positiva que cada um deles está dando à causa do reino de Deus em geral. Dessa maneira, nossas atitudes recíprocas se caracterizarão pela caridade, cortesia e amizade cristãs. Tal comportamento de relações éticas é útil para equilíbrio das forças vivas cristãs dentro dos limites do movimento cristão histórico universal. Os objetivos e consequências. A meta final do movimento ecumênico parece ser a união de todas as igrejas em uma só igreja cristã mundial. Esse objetivo não é prático nem bíblico, logo, é frontalmente contrário à doutrina de Jesus Cristo e ao espírito do Novo Testamento, segundo os quais as nossas relações devem ser mais de fraternidade de amor que de lei ou de imposição. Por esse caminho se chega ao centralismo eclesiástico, à hierarquia dominante, ao monopólio carnal, à autoridade ditatorial, contraproducente, em uma palavra, ao patrono da Igreja Católica Romana. É certo que deve haver unidade doutrinal e espiritual na grande família de Deus. O apóstolo Paulo, já em sua época, recomendava aos cristãos em Éfeso, dizendo: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, do 1 ao 6. Porém, não nos afirmou o apóstolo que deve haver uma só igreja com uma só cabeça humana e visível que a governe. Deve haver, sim, igrejas locais, congregações de crentes espalhadas por toda parte, autônomas, esforçando-se cada uma para levar adiante, na medida de suas capacidades e possibilidades, o programa missionário do Senhor Jesus como verdadeiros organismos vivos e cheios do Espírito Santo, lutando contra o pecado e oferecendo um refúgio de paz e felicidade a uma humanidade oprimida, desorientada e sofredora. O ecumenismo na Igreja Católica. A Igreja Católica de nossos dias, percebendo as possibilidades e vantagens que a ideia ecumenista lhes proporcionava,
logo se interessou em aproximar-se do grupo protestante e realizar o seu próprio ecumenismo bem ao seu estilo. Inicialmente, tratou de mudar de tática e fazer reajustes em suas posições. Tradicionalmente rígida, ostentivamente altiva, injustamente perseguidora, dia após dia, papa após papa, a Igreja infalível e imutável está admitindo alguns de seus erros, formula os antigos métodos de sua política e cede em alguns pontos do seu complexo e faustoso ritual. Desta forma, a Igreja Romana busca uma pseudo-aproximação de seus irmãos separados, dantes excomungados. O Concílio Vaticano II foi inaugurado em Roma pelo Papa João XXIII a 11 de outubro de 1962 e encerrado pelo Papa João VI a 8 de dezembro de 1965. Mesmo antes da instalação do Concílio Vaticano II, já se verificava o surgimento de duas alas divergentes no meio católico romano. Um grupo tornou-se conhecido como ala conservadora ou tradicionalista. É contrário às mudanças. O outro, ala progressista, liberal, renovadora. Este deseja que o catolicismo romano se ponha em consonância com os tempos atuais, admitindo em seu seio certas inovações e desvios doutrinários que chegam a depor contra o bom nome daquilo que se chama Igreja. Se diz pertencente à ala conservadora, a Cúria Romana e o clero da Espanha, Itália e América Latina. Ao segundo grupo, ala progressista, pertencem importantes membros do clero na Alemanha, França, Holanda, Inglaterra e nos Estados Unidos. É de opinião popular que João XXIII se declarava pela ala progressista e Paulo VI pela ala conservadora. Acomodação ao mundo atual. Entende-se por aggiornamento a intenção de aplicar um remendo ou adorno, como alguns preferem à Igreja Romana, de modo a ajustá-la às necessidades e aos ritmos do mundo moderno, tão abalado por inquietações sociais, avanço tecnológico e decadência espiritual. Em aginamento também estava incluído a pretensa reconciliação com o mundo protestante, agora não mais tratado como hereges. É importante mencionar-se aqui que o próprio Papa VI declarou que a culpa da divisão da cristandade histórica não descansava somente nos chamados protestantes, mas sim também na própria Igreja Romana, chegando até a pedir perdão pelos erros do passado. Algumas mudanças verificadas ultimamente no seio da Igreja Católica Romana são: liberação aos leigos do uso prático e geral da Bíblia Sagrada, não reconhecimento de alguns santos até então venerados, como São Jorge e outros, permissão aos católicos para reunir-se com os evangélicos com o fim de cultuar a Deus, mudanças litúrgicas no rito da missa, celebração em língua vernácula de cada nação e etc. Liberdade religiosa. É de estranhar-se que somente agora a pretensa detentora da religião universal venha a preocupar-se com a liberdade religiosa. Sempre afirmou ser a única e verdadeira Igreja de Jesus Cristo, a depositária da verdade divina. Sempre afirmou que somente ela tem o direito à liberdade e que as demais confissões religiosas não possuem essa liberdade e que tão somente em circunstâncias especiais poderão ser toleradas. Finalmente, depois de muitas batalhas de palavras e argumentos, a tese da liberdade religiosa triunfou. Foi aprovada pelo Concílio em 19 de novembro de 1965 e promulgada pelo Papa VI em sessão pública do Concílio a 7 de dezembro do mesmo ano, e assim declarou: este Sínodo Vaticano declara que o ser humano tem direito à liberdade religiosa. Esta liberdade dos indivíduos ou dos grupos sociais ou de qualquer poder humano, de tal maneira que, em assuntos religiosos, ninguém se deve restringir de atuar de conformidade com suas próprias crenças, seja privada ou publicamente, seja só
ou em associação com outros dentro dos limites devidos. Este direito da pessoa humana quanto à liberdade religiosa há de ser reconhecido na lei constitucional mediante a qual a sociedade se governa. Dessa maneira, ela vem a ser um direito civil. É de se estranhar pronunciamentos tão claros sobre liberdade religiosa, feitos por uma entidade religiosa que tem um passado negro de intolerância e crueldade. Roma sempre creu que a cruz devia ir acompanhada da espada. No lugar onde a primeira não fosse aceita, a segunda devia impor-se. Ao analisarmos os resultados doutrinais do Vaticano II, vamos concluir que Roma não mudou nenhum de seus dogmas que a distanciam da palavra de Deus. Continua afirmando que a. O Papa é o sucessor de Pedro, é vigário de Cristo na terra e chefe universal da Igreja. B. São verdadeiros os dogmas da Imaculada Conceição e da Assunção da Virgem Maria. C. Jesus Cristo não é o único, suficiente e pessoal Salvador. Necessitamos, por isso, da mediação dos santos, dos méritos das obras humanas e de sacramentos que nos transmitam graça salvadora e santificadora. Como se vê, as mudanças não foram tão profundas e convincentes para que sirvam de atração àqueles que têm Cristo como sumo pastor e desejam obedecer fielmente à sua palavra revelada, única e exclusivamente nas páginas da Bíblia Sagrada. Uma coisa é certa, Roma é sempre Roma. Adival Vale, evangelista, bacharel em letras pela UERJ, professor de grego e hebraico. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.